Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula, né, de revisão. Eu procurei aqui os exercícios assim que mais deve ter algum grau de dificuldade para vocês, né? Então, eu fiz uma coletânea aqui desses exercícios de vários livros, né, de vários lugares. Não tem assim um lugar específico, mas eles estão dentro daqueles livros que tem na bibliografia de vocês lá do plano de ensino. Vamos começar pelas funções, né, que foi o primeiro capítulo que a gente viu. E aqui está pedindo para a gente determinar o domínio das seguintes funções, né, dessa g de x e dessa f de x. Para determinar domínio de função é bem simples, tá? Se tem uma divisão, você tem que lembrar que o denominador, essa parte de baixo aqui, ela não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, né? E se tem alguma raiz, para ser número real, né? Que normalmente a gente define o domínio dentro do conjunto dos números reais. Para ser número real, ele tem que ser maior que zero, tá? E aí vocês têm que fazer essas condições, né? Tem que aplicar estas condições. Aqui tem que ser maior que zero, aqui pode ser maior ou igual a zero. Pode ser zero também, tá? No caso de raiz quadrada. Aqui embaixo é que não pode ser zero, então teria que realmente ser maior que zero, tá? Então vamos começar por essa daqui. Essa é bem simples, vocês vão ver. Então eu tenho que colocar aqui, bom, vai ser conjunto dos números reais, vai ser todos os reais menos, aí eu vou pegar isso aqui e vou igualar a zero, né? Igualar não, colocar aqui é diferente, né? Tem que ser diferente a zero. Então, vamos lá, 2x mais 5 tem que ser diferente de zero, tá? Aí eu tenho, aqui eu posso resolver como uma equação normal. 2x tem que ser diferente de menos 5. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 5 dividido por 2, né? O 5 estava positivo, passou negativo. O 2 que estava multiplicando passou dividindo, tá? Ou seja, ele tem que ser diferente, isso quer dizer que pode ser maior que esse valor e pode ser menor que esse valor. Ele só não pode ser especificamente esse valor. Então, como conjunto de solução, você pode colocar assim, ó. Conjunto de solução, o domínio da função vai ser o x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que vai ficar x maior que menos 5 sobre 2, ou menor, né, que menos 5 sobre 2. Esse aqui é um dos jeitos de escrever o conjunto do domínio. Ou você pode colocar que o domínio vai ser todos os reais menos o menos 5 sobre 2, né? Isso aí a gente já viu em livro também. Então, pode colocar assim, domínio igual ao conjunto dos números reais menos 5 sobre 2. Esse aqui também é conjunto de solução, tá? Então, não vou considerar, sim, menos 5 sobre 2 vai zerar aqui, então não vai dar certo, tá? Então, quer dizer que pode ser todos os números do conjunto dos números reais menos o menos 5 sobre 2, porque daí se me der menos 5 sobre 2, isso aqui vai zerar e vai dar diferente, não vai dar certo, né? Vai dar uma indeterminação, ok? Bom, essa outra aqui a gente vai levar em consideração a mesma condição, né? Então, mas aqui eu vou ter que fazer separado, vou ter que fazer o numerador e o denominador. Para o numerador, então, eu vou chamar de 1, tá? Ok. A gente faz separado porque no final eu vou ter que levar em consideração os dois, né? A intersecção dos dois, tá? Não é a união, é a intersecção dos dois. Então, para isso, eu vou ter que analisar cada um deles separados, o numerador e o denominador. Bom, como eu falei para vocês, quando tem raiz quadrada, a gente tem que colocar aqui o de dentro maior ou igual a zero, né? Então, todo esse pedacinho aqui de dentro vai ser maior ou igual a zero,
Porque se der negativo, menor que zero, né? Vai dar negativo. E aí a gente não tem raiz real para número negativo. A gente só tem para zero e para números positivos. E aí, como não tem raiz real, a gente coloca o que pode acontecer, né? Porque daí, se for uma raiz de um número negativo, aí a gente já vai para outro conjunto de números que são chamados os números complexos. E aí, os complexos, eles são um capítulo à parte, né? Tá? Então, vamos aqui. Colocar aqui 2x mais 8 é maior ou igual a zero. Ok? Tá? Então, eu pego esse 8, passo para o outro lado, vai ficar 2x é maior ou igual a menos 8, né? Ou seja, pego esse 2 que está multiplicando, passo dividindo, então fica x maior ou igual a menos 8 dividido por 2. X maior ou igual a menos 4, né? Certo? Aí, a segunda parte, vou separar aqui. A segunda parte é a análise do denominador. Então, a gente já fez a análise do numerador. Vamos agora fazer a análise do denominador. Bom, como eu falei para vocês, quando tem raiz tem que ser maior ou igual a zero. Mas como está no denominador, essa parte do igual a zero, ela não pode acontecer. Então, ele só tem que ser maior que zero. A gente coloca aqui, ó. Raiz quadrada... perdão, só o miolinho aqui, tá? X menos 2 é maior que zero. Continuando. Aqui na condição 2, eu tenho x menos 2 maior que zero, né? Porque seria maior ou igual por causa da raiz quadrada. Para números reais teria que ser positivo. E por estar no denominador teria que ser maior que zero, tem que ser diferente de zero, né? Tá? Então, como tem que ser diferente de zero, essa condição de igual aqui, ela já não vai caber. Então, só maior que zero. Então, eu tenho que x menos 2 maior que zero, x é maior que 2, né? O 2 negativo passa positivo. Então, x é maior que 2. Então, essas são as duas condições. Bom, mas eu tenho que analisar, como eu falei para vocês, eu tenho que analisar a condição 1, né? Vou colocar aqui no meio. A condição 2. E eu tenho que analisar a intersecção delas, né? Ok? Que o que vale mesmo vai ser a intersecção delas duas. Então, na minha condição 1, eu coloco assim, olha. X é maior ou igual a menos 4. Então, eu coloco que aqui seja o menos 4. Vou colocar aqui uma bolinha. Tá? Maior que menos 4 fica à direita de menos 4. Então, tudo isso aqui, ó. Naquele sentido lá, é maior que menos 4. Como é maior ou igual, a bolinha não é aberta, ela é fechada, né? Então, a gente pinta aqui dentro da bolinha, tá? Isso aqui é menos 4, tá? Então, essa é a primeira condição. Maior que menos 4 e igual a menos 4. Maior e igual. Bom, agora vamos para a segunda condição. Essa daqui. Bom, o 2, ele tá aqui na direita de menos 4. Que aqui tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, o 2 está bem aqui. Vou colocar bem por aqui assim. Um pouquinho mais para cá, que é para dar um espaço. Vou botar uma bolinha menor. É isso aí. Vou colocar bem aqui. Tá? Esse aqui é o nosso 2. Tá? Maior que 2, não pega o 2, por isso a bolinha é aberta. Então, maior que 2 são todos esses números aqui, ó. 3, 4, 5, 6 e por aí vai, né? Então, a gente pinta
nesse sentido aqui, tá? Bom, aí a gente tem, como eu falei para vocês, o que nos interessa aqui é a intersecção deles dois, né? Onde pega igual nessas duas condições, tá? Ó, menos 4 não pega aqui, então ele não entra na intersecção. Esse pedaço que vai de menos 4 até 2 também não entra aqui na segunda condição, então ele não entra aqui na intersecção. O 2, ele entra aqui, mas não entra aqui. Então, se ele não entra em um dos dois, ele não vai entrar aqui, tá? Então, é a partir, ó, de 2, que tá pegando aí em cima e embaixo. Então, a partir de 2, a gente considera, e eu faço outra bolinha aqui, porque eu não vou pegar o 2, né? Tá? Eu só vou pegar maior que 2. Tá? Certo? Então, não pega o 2. Pega maior que 2. Então, como é que vai ser o conjunto do domínio aqui da função? O domínio vai servir para x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 2, né? Não pega igual, só pega maior que 2, tá? Outra forma. A gente poderia colocar os reais menos o x menor que 2, né? Porque os menores ou iguais a 2 não entram, né? Ó, valores menores ou igual a 2 não entra. Então, se não entra, a gente pega os reais menos esses valores aqui, menores ou igual a 2, né? Outra forma de vocês falarem. Então, o domínio vai ser os reais menos os valores de x menores ou iguais a 2. Que aí não vai entrar, né? Tá? Então, de um jeito ou de outro vai estar correto. A gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. No nosso caso aqui, com escrita matemática diferente, né? Ok? Vamos para o nosso próximo aqui. Então, ó, seja as funções que a função vai do real ao conjunto dos números reais, tal que a função x é 2x menos 3, e a g é uma função dos reais que vai para os números reais, tal que o g de x é a raiz cúbica de x menos 1. Determinar a função g elevado a menos 1, composta, né, com a função f elevado a menos 1. Ou seja, aqui, tanto g quanto f, ele não quer as funções em si, ele quer as suas inversas. Nesse caso, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular as inversas, a inversa de f e a inversa de g, né? Porque na realidade ele quer isso aqui, ó. Ele quer que você ache a inversa, de g, mais no lugar do x, né, coloca-se o f que já foi invertido. Ok? Então, isso aqui que ele quer. Então, vamos começar com a função f de x. A gente faz assim, inverte a posição. Então, eu tenho que f de x igual a 2x menos 3. Vou inverter. Então, ao invés de estar em a função de x em função de x, você coloca o x em função de f de x. Então, tudo que não tiver para fazer parte do x aqui, você joga para esse lado, tá? Aí, no final, a gente renomeia, ok? Então, por exemplo, o menos 3, ele passa para cá mais 3. Então, vai ficar f de x mais 3 igual a 2x. O 2 que está multiplicando o x, ele passa para cá dividindo. Então, vai ficar f de x mais 3 dividido por 2 é igual a x. Agora, a gente vai renomear. Renomear como assim? No lugar de x, eu vou colocar a função inversa, que agora isso aqui é invertido, né? Vai ser o f, esse f menos 1 aqui. f menos 1 de x.
Então, eu vou ter... E no lugar de f de x, vai entrar x, ok? Então, vai ser x mais 3 sobre 2 igual a f menos 1 de x. Bem simples, né? Ou seja, se você quiser ainda colocar, você coloca f menos 1 de x, trocando de lado, né? X mais 3 dividido por 2, ok? Agora, a gente vai achar a g de x, tá? Função inversa de g de x. Ok? Tá bem aqui. Então, a g de x, a gente tem que g de x é igual a raiz cúbica de x menos 1, tá? Então, é aquele mesmo papo, né? Se é a raiz cúbica aqui, então o g de x está elevado ao cubo, né? Então, a gente faz. Então, g de x é elevado ao cubo, né? E quando passa, por outro lado, ele passa em forma de raiz, né? Porque é a raiz que tira o cubo aqui, né? No caso, raiz cúbica, ok? E aqui fica só x menos 1, tá? O que mais? Esse menos 1, ele passa para cá somando, né? Então, eu vou ter g de x ao cubo, né? Igual, ou mais 1, igual a x. Agora sim eu vou mudar. No lugar de g de x eu vou entrar x, no lugar de x vai entrar g elevado a menos 1 de x, que é esse aqui. Então, x ao cubo mais 1 é igual a g elevado a menos 1 de x, né? Certo? Ou seja, você pode trocar g elevado a menos 1 de x é igual a x ao cubo mais 1. Essa aqui é a função invertida g elevado a menos 1 de x. Agora, eu vou fazer a composta delas duas, tá? Que é o que ele está pedindo aqui, né? Ele está pedindo isso aqui, ó, tá? Você pode até colocar assim. G elevado a menos 1 de f elevado a menos 1 de x é igual, vai montar a f elevado a menos 1, tá? Então, no lugar do x da g, eu vou colocar a f elevado a menos 1 de x, tá? Então, vai ficar, no lugar de x, vai ficar tudo isso aqui, x mais 3 dividido por 2, isso aqui vai ser elevado ao cubo. Então, coloca x mais 3 dividido por 2 elevado ao cubo mais 1, tá? Aí, se você quiser colocar o cubo, você pode colocar sem problema nenhum, até melhor. Aí é só desenvolver isso aí, né? Aqui vai ficar x mais 3 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, né? Então, vai ficar x mais 3 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Isso aqui mais 1, tá? Daí, se for uma questão de vocês desenvolverem isso aí, você desenvolve sem problema nenhum. Então, pode colocar assim. Então, g elevado a menos 1, pode ser o GOF, né? f menos 1 é igual, já que esses dois aqui são iguais, né? Então, vai ser x ao cubo, né? Mais 3 vezes 3 vezes x vezes 3. Isso aí é o desenvolvimento do cubo. Mas se você não souber, é claro, você vai ter que repetir isso aqui 3 vezes e multiplicar essas 3 vezes, tá? Vou fazer assim, então. Vou fazer dessa forma mais chata, né? Então, vai ser x mais 3 que multiplica x mais 3 ao quadrado
sobre 8 mais 1. Então, aqui eu vou ter que o GOF invertido, né? Vai ser... Aqui vai dar quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, vai ficar x mais 3, que multiplica x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado. Isso aqui é 8 mais 1. Ok? Bom, desenvolvendo isso aqui, eu vou ter um 8... Vou ter um 8 vezes 1 aqui. Então, no final, esse 8 multiplica por esse e soma com todos os elementos dessa multiplicação, tá? Então, eu vou desenvolver bem aqui em cima, que ainda tem um espacinho aqui. Então, aqui eu vou ter x vezes x ao quadrado, da x ao cubo, né? X vezes 2 vezes 3 dá 6. X vezes 6x dá 6x ao cubo, né? 6x ao quadrado. Duas vezes 3 dá 6, x vezes x dá x ao quadrado. Mais x vezes 9, né? 3 ao quadrado é 9, dá 9x. Agora vem o 3 multiplicando tudinho também. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. 3 vezes 6x, 3 vezes 6, 18. Vou colocar o 18 aqui, mais 18x, né? E 3 vezes 9, 27, mais 27. E ainda tem mais esse 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, mais 8, né? Ok? Isso tudo aqui tem que lembrar que está dividido por 8. Então, na realidade, você tem o g elevado a menos 1, f elevado a menos 1 é igual a x ao cubo, 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado dá mais 9x ao quadrado, né? 9x mais 18x dá mais 27x, certo? 27 mais 8 dá mais 35. Tudo isso aqui está dividido por 8. Então, esse aqui já é o resultado, né? Desenvolvido. Daí, esse resultado aqui, né? Bom, só separar aqui as coisas. Então, ele pediu para determinar o GOF. Se você quisesse deixar assim do jeito que estava, não tinha problema nenhum, né? Mas é bom desenvolver, porque às vezes é uma prova de marcar e você desenvolve direitinho, né? Então, é só fazer a propriedade distributiva, depois, como é uma fração e uma soma, você tem que fazer a regrinha da soma, né? 8 vezes 1, ele se incorpora nisso aqui e no final fica todo mundo dividido por 8, tá? Agora vamos, já que a gente já viu o principal de limite, né? De domínio, de função, a gente vai entrar nos limites. Primeiro é calcular
quando existirem os limites abaixo. Então, a primeira coisa que eu faço é substituir o valor, no caso aqui, o valor que está atendendo aqui, né? Que é a primeira regrinha que a gente vê, tá? Então, substituindo, vai ficar assim. 2 vezes menos 2 ao cubo, mais 9 vezes menos 2 ao quadrado, mais 12 vezes menos 2, mais 4. Sobre menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, então no lugar de x entrou menos 2, né? Mais 8, tá? Usando nossa calculadora, que a gente não é bobo, para agilizar o serviço, vai ficar assim. Em cima vai ficar 2 vezes menos 2 elevado, vou botar entre parênteses, elevado ao cubo, tá? Mais 9 vezes menos 2 elevado ao quadrado, mais 12 vezes menos 2, mais 4. Aqui eu tenho menos, abre parênteses, menos 2 elevado ao cubo, menos 2, abre parênteses, menos 2, tem um vezes aqui, né? Ele entende que é, mas aí se não quiser colocar, não coloca, né? Deu indeterminação. Sim, a gente pode colocar assim, vamos fazer só o primeiro, que ele já deu indeterminação aqui. Vou fazer só o primeiro porque tem uma coisa interessante aqui. Vou fazer o numerador, que é 2 vezes menos 2 elevado ao cubo, mais 9 vezes menos 2 elevado ao quadrado, mais 12 vezes menos 2, mais 4. Olha aí, deu 0. Né? Em cima deu 0. Dividido. Agora eu vou fazer embaixo. Estou fazendo separado porque a gente vê que o menos 2 zerou o numerador. Agora a gente tem que ver se ele zera o denominador também. Então eu vou ter menos, abre parênteses, menos 2 elevado ao cubo. Aí tem menos 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes menos 2 mais 8. Aí por isso tinha dado a indeterminação. Aqui embaixo aqui também deu 0. Dessa a gente tira que tanto no numerador quanto no denominador, se a gente substituir menos 2 dá 0. O que isso quer dizer? Se zerou no numerador, quer dizer que esse menos 2, x menos 2, menos 2, vai dar x mais 2, menos 2 é raiz dessa equação aqui de cima, desse polinômio de cima, tá? Então, toda vez que você substituir e zerar, você encontrou uma das raízes do polinômio, tá? No caso, se você tiver uma equação igual a 0, você já sabe que um dos x tem esse valorzinho aqui, que é menos 2. Do mesmo jeito no denominador, tá? E aí, a gente tem, né, por lei, o teorema da Lembert fala, né? Se a gente tem como fazer isso aqui, é que tanto o valor do numerador quanto o denominador são divisíveis por x menos a, né? Sendo a uma das raízes desses polinômios. Então, a gente vai fazer assim, ó, x menos a. O nosso a aqui vale menos 2. Então, vai ficar x
x menos o valor de a, que é menos 2, tá? Então, isso aqui vai ficar x menos o valor de a, que é... o valor de a, que é menos 2. Menos menos 2 dá mais 2. Então, x mais 2. Todo mundo, ou seja, todos esses dois polinômios aqui são divisíveis por x mais 2, sem sobrar resto. Nesse caso, você pode usar o sisteminha lá do Brio-Ruffini, né? O algoritmo de Brio-Ruffini para poder dividir, né? Para usar ele, você tem que colocar o a, que vale menos 2. Então, você vai colocar menos 2, fazer um tracinho, fazer outro tracinho, e aqui vocês vão colocar os coeficientes, né, do polinômio completo. O polinômio está completo? Se tá, você vê assim, ó, os expoentes são 3, 2, 1 e o x aqui é elevado a 0. Então tá completo, você não tem que completar. Então basta pegar esses números que estão acompanhando os valores de x. Então tenho 2, 9, 12 e 4, tá? O primeiro desce, que é o 2, e aí você multiplica 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 você soma com o próximo, que é 9. Menos 4 mais 9 dá mais 5, né? 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 mais 12 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Esse aqui é o resto. Como eu falei para vocês, não sobra resto, né? Nosso resto aqui é 0. Beleza? Daí, a gente pode aproveitar e fazer já desse outro daqui de baixo também, né? Para completar, então, a gente tem o seguinte, olha. É x mais 2, né? Então, um dos polinômios aqui é x mais 2, que multiplica, tá? Aqui, sempre eu vou começar 1 grau abaixo do que está aqui, se está ao cubo, então eu vou começar ao quadrado. Então, vai ser 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, mais 5x, e vai decrescendo, né? Mais 2. Aqui seria x elevado a 0, né? Mas a gente não coloca porque x elevado a 0 é 1, ok? Ou seja, se eu pegar, multiplicar x mais 2 por 2x ao quadrado mais 5x mais 2, o resultado vai ser 2x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 12x mais 4, tá? Isso aqui vai ser o resultado. Se tiver na dúvida, você pode fazer. Vamos começar aqui, ó. X vezes 2x ao quadrado dá 2x ao cubo, né? X vezes 5x dá 5x ao quadrado. Guarda ele aqui, que a gente tem 9, né? X vezes 2 dá 2x, né? 2x, aqui eu tenho 5x ao quadrado. Então tá faltando 10. Vamos lá. 2 vezes 2x ao quadrado dá 4, né? 4x ao quadrado. Mas eu tinha 5x ao quadrado. Mais o 4x ao quadrado dá 9x ao quadrado, né? 2 vezes o 5x dá 10x. Mas eu tinha 2... Cadê aqui? 2x, ó. 2x mais 10x dá 12x. 2 vezes 2 são 4. Então, fechou, né? Tá? Então, eu posso muito bem aqui em cima, ao invés de colocar esse polinômio todo, eu colocar a multiplicação desses dois polinômios aqui, certo? Do mesmo jeito, eu vou fazer embaixo, né? Vou trocar aqui. Então, vai ficar...
Embaixo vai ficar... Deixa eu fazer o polinômio aqui do lado. Então, vai ser menos 2. Bota lá o tracinho. E faz agora com o polinômio de baixo, que é o denominador. Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos ver se está completo, né? Então, tem 3, 2, 1. E aqui seria x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então ele não aparece. Então, tá completo, né? Tá completo, a gente só pega direto os coeficientes. Então, o primeiro coeficiente é menos 1. O segundo coeficiente é menos 2. Coloque ele aqui. Terceiro coeficiente é 4. E o quarto coeficiente é 8. O primeiro desce, né? E aí a gente começa. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo, né? Menos por menos é mais. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 menos 2 dá 0. 0 vezes menos 2 dá 0. 0 mais 4 dá 4, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 8 é 0. Então, esse aqui é o resto, igual a gente está acostumado de ver, né? A gente já sabia que não ia sobrar resto, porque a gente sabe que x menos a é uma dos valores divisíveis sem sobrar resto, né? É um dos múltiplos, né? Bom, então isso aqui vai ficar... Eu já sei que tem x mais 2, que multiplica... Bom, começa um grau abaixo. Então, se tá ao cubo, vai ser ao quadrado, né? Aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Aí, mais 0, né? Mais 0x. Não precisa colocar. Mais 4. Ok? Menos x ao quadrado, mais 4. Bom, então, aqui a gente vai ter o seguinte. Então, o limite, isso aqui é igual a menos x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 8. Ok? Então, no lugar desses valores, eu vou colocar os resultados que deram, né? Tá? Então, continuando. Então, eu posso colocar assim, limite... aqui vai ficar x mais 2, que multiplica 2x ao quadrado mais 5x mais 2 dividido por x mais 2, que multiplica menos x ao quadrado mais 4. Bom, dividido aqui vai dar 1, né? Esse x aqui tá tendendo a menos 2. Aí a gente substitui. Então, eu vou ter 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 5 vezes... Menos 1 não, menos 2, perdão. E 5 vezes menos 2 mais 2 dividido por menos 2 ao quadrado mais 4. Eita, deu indeterminação de novo. Menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, né? 8 mais 2 dá 10. E aí eu vou ter 5 vezes menos 2, que dá menos 10. Então, dá 0. Né? 10 menos 10 dá 0 em cima. Aqui eu vou ter menos 2 ao quadrado é 4, então vai ficar menos 4 mais 4 também dá 0.
Bom, o lado bom é que a gente pode fazer isso aqui de novo, né? Porque como deu indeterminação novamente, a gente tem como dividir tanto o numerador quanto o denominador de novo por x mais 2, novamente, tá? E aí a gente pode fazer, e aí a gente vai chegar em algum resultado. Então, vamos gravar aqui. 2x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, eu quero achar o limite 2x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 2, né? Isso aqui também eu quero achar dividido por menos x ao quadrado mais 4. Com x tendendo a menos 2, né? Então, já que tá nesta condição, a gente pega e divide por x mais 2, igual a gente tinha colocado anteriormente, né? A gente sabe que menos 2 é raiz também desses dois polinômios. Então, a gente coloca menos 2, né? Faz o tracinho novamente. Tá? Coloca os coeficientes. Primeiro, o polinômio tá completo? Tá, ó, 2, 1, 0, né? Então, só pega os coeficientes, que é 2, 5 e 2. Baixa esse primeiro 2 aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 mais 2 são 0. Já temos o resto 0 aqui, né? Então, quer dizer que 2x ao quadrado mais 5x mais 2 é a mesma coisa que pegar x mais 2 e multiplicar por 2x mais 1. Ok? 2x mais 1. Aqui, ó, 2. Bom, esse aqui começou com x ao quadrado, então a gente desce um grau, né? Então, x ao quadrado, o próximo grau é x. Então, 2x mais 1 vezes x0. x0 não aparece, né? O próximo. Então, eu vou pegar menos 2, igual a gente pegou lá da outra vez. E vou dividir o polinômio do denominador, que é... Aqui, ó. Esse aqui eu vou ter que completar, porque eu tenho x ao quadrado, 0x e 4x a 0, né? Então, é menos 1, 0 de x, mais 4x elevado a 0. Ok? Então, desce o menos 1. Menos 1 vezes menos 2 é 2. 2 mais 0 são 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 são 0, né? Então, esse aqui é o resto do polinômio do denominador. Tá? Então, eu vou ter x mais 2, né? Este fulaninho aqui, ó. Aqui tá menos 2, porque você já sabe, né? Que é x menos menos 2, por isso fica mais 2. Então, ele tá aqui vezes o polinômio que a gente achou como resultado aqui, ó. Menos x, que é um grau abaixo. Se tá ao quadrado, então a gente vai ter x elevado a 1. Então, é menos x elevado a 1, ou seja, menos x mais 2. Menos x mais 2. Beleza? Então, eu vou ter que, na realidade, fazer assim, ó. O limite do numerador, meu numerador é esse aqui de cima, x mais 2, que multiplica 2x mais 1, dividido por... Embaixo, eu tenho isso aqui, ó. X mais 2... que multiplica
menos x mais 2, ok? Menos x mais 2. Então, com x tendendo a menos 2, né? X mais 2 dividido por x mais 2 é 1. Então, basta eu calcular o limite de 2x mais 1 dividido por menos x mais 2, com x tendendo a menos 2. É só substituir, né? Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. Creio que agora vai dar diferente. De 0, né? A gente estava fugindo disso. E aqui eu vou ter menos o x, que é menos 2, mais 2. Então, aqui em cima eu vou ter menos 4 mais 1, que dá menos 3. E aqui embaixo eu vou ter menos por menos dá mais, né? Então, eu vou ter mais 2 mais 2, que dá 4. Eu vou ter 3 quartos, né? Menos 3 quartos. Então, isso quer dizer que o limite da primeira função lá de cima, porque a gente foi simplificando ela, né? Então, quer dizer que o limite de 2x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 12x mais 4 dividido por menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x mais 8, com o x tendendo a menos 2. Isso aqui é igual ao valor que a gente achou, que é menos 3 quartos. Certo? Esse valor aqui. Beleza? Tem outra aqui de polinômio para resolver, só que é um limite lateral, né? Então, essa questão de limite lateral, a gente vai ter que fazer a análise dela passo a passo, né? Ou simplificar. Vamos ver aqui se dá para simplificar. Primeiro, vamos ver que tipo de indeterminação é, né? Então, vamos substituir. No lugar do x, a gente coloca coloca 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Eu acho que vai dar 0 sobre 0. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0, né? Em cima já deu 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 4. 4 mais 4 é 8, menos 8 é 0. Deu 0 sobre 0. Bom, o lado bom é que dá para simplificar isso aqui por x menos 2, né? X menos 2, porque o 2 aqui, substituindo 2, nosso A aqui é 2, tá? Então, lembrando que é x menos A, né? E o nosso A aqui vale 2. A gente substituiu 2 aqui e deu 0 sobre 0. Então, vamos lá fazer essa divisão. Tá? X menos A. Acho que daqui de cima basta colocar a x em evidência, né? Coloca x em evidência aqui, só precisa do de baixo, né? Porque colocando x aqui em cima em evidência, a gente vai ter assim, ó, x ao quadrado. Como os dois têm x, ó, x ao quadrado dividido por x dá x, menos 2x dividido por x é 2, né? Então, a gente já achou o nosso x menos 2 aqui. Então, se eu tivesse pegado tudo isso aqui, dividido por x menos 2, eu ia encontrar x. Então, nem precisou fazer, né?
Mas o de baixo vai ter que fazer, porque tem 3 termos, é um pouquinho mais complicado. Se bem que, olha aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado pelo segundo. Já dá para saber, assim, quem tá mais acostumado, já dá para saber de cara como esse aqui vai ser fatorado, né, digamos assim. Então, vou colocar aqui, é x menos 2. Então, o nosso pivôzinho aqui é 2. Tá? E aí a gente vai colocar o termo aqui. Tá completo? Tá, ó, quadrado, 1 e 0, né? 2, 1, 0. Então, tá completo, é só pegar o coeficiente. O do x ao quadrado é 1. O do x é menos 4. E o do x elevado a 0 é 4 positivo. Desce 1. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 4 dá 0. Né? Já achamos o resto zero aqui, ó. O resto nosso é 0. Agora, então, quer dizer o seguinte. É x menos 2, que é esse termo aqui. Então, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a x menos 2, que multiplica, o resultado tá aqui, ó. 1 grau abaixo desse aqui. Então, se tá x ao quadrado, aqui vai ser x. 1 grau abaixo é x, né? X menos 2. Ou seja, é x menos 2 ao quadrado, realmente, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Dá menos 4x. E mais quadrado do segundo. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né? Tá? Então, pessoal, nosso limite vai ficar assim, ó. Limite. No lugar de x ao quadrado menos 2x, eu vou colocar x que multiplica x menos 2. Porque isso aqui, ó, é x ao quadrado menos 2x, ok? Dividido por... Aí agora, no lugar de tudo isso aqui, eu vou colocar isso aqui. X menos 2 que multiplica x menos 2. Com x tendendo a 2 pela esquerda, né? Tá? Bom, olha lá. X menos 2 dividido por x menos 2 é 1, né? Tá? Ainda ficou aqui, né? Mas sem problema. Agora a gente já tem um valor mais simplificado, né? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, na realidade, eu tenho isso aqui, vai ser o limite de x dividido por x menos 2, com x tendendo a 2 pela direita, ok? Bom, agora que a gente já simplificou o que podia simplificar, olha, eu já sei que isso aqui é raiz, mas aí ele já está na forma mais simples que tem, né? Não tem como diminuir daqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e dividir tanto o numerador pelo denominador, pelo valor que tem aqui no numerador, que é x, tá? Para poder depois a gente fazer uma análise disso aí, ok? Então, vamos lá. Então, dividir pelo denominador de maior potência, né? No nosso caso aqui, dividir então, vamos pegar x dividido por x,
vai dar 1. E esse aqui a gente vai dividir por x. Então, vai ficar x dividido por x dá 1. E menos 2 dividido por x vai ficar menos 2 dividido por x, tá? Para poder ficar a análise melhor. Então, vai ficar o limite de x sobre x menos 2, com x tendendo a 2 pela esquerda, divide por x em cima. Isso aqui vocês vão dividir por x também. Então, x dividido por x vai dar 1. O limite que eu acabei esquecendo. Limite de 1 sobre... Aqui, x dividido por x é 1, menos 2 dividido por x. Com x tendendo a 2 pela esquerda. Ok? Bom, então a análise aqui é o seguinte. Eu vou dar um jeito de fazer a análise pegando só essa parte aqui do denominador, que é a parte que mais tá preocupante. Porque se eu substituo o 2 aqui, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu tô me aproximando de 2 pela esquerda, né? Deixa eu colocar aqui a reta para vocês verem como é, tá? Então, eu tenho 0, 1, 2. Isso aqui é a reta real. Claro que aqui tem vários outros números e aqui vai aumentando, né? Então, isso aqui vai lá pro mais infinito, beleza? Então, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, olha aí, ó, os valores que estão pela esquerda de 2 são valores menores que 2, né? São valores menores que 2. Então, o x que tiver aqui vai ser um x menor que 2. Você coloca, olha, x daqui é menor que 2, tá? Se x é menor que 2, a gente pode fazer assim, ó. Ah, o x é menor que 2. Então, vamos lá. Bom, eu posso pegar esse 2 e passar para cá subtraindo, vai ficar x menos 2, né? Só que eu quero que fique alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para ficar dessa forma? Eu posso colocar... Bom, tem 1. Então, eu posso subtrair 1, né? Então, vai ficar 1... Posso pegar x e subtrair 1 menos x. Depois eu posso inverter, né? Ou então, já que eu vou ter que fazer ficar 2 dividido por x, então é melhor eu dividir tanto esse lado por x quanto esse lado aqui por x. Então ele vai ficar assim: x dividido por x é menor que 2 dividido por x. Mas x dividido por x é 1, né? Então, eu tenho que 1 é menor que 2 dividido por x. Esse 1, eu posso fazer o seguinte. O 2 dividido por x, eu posso passar para cá. Se ele está positivo aqui, ele passa para cá negativo. E aí, ele fica parecido com isso aqui, né? Parecido não, fica bem certinho, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos 2 sobre x menor... Olha o que aconteceu aqui, ó. Se o 2 sobre x saiu daqui, aqui não ficou nada. Então, é menor que 0, né? Tá? Bom, então quer dizer o seguinte. Essa parte de baixo aqui, ó, toda é menor que 0. Tá? Os valores aí são pequenos. Tá? O denominador vai ser um valor negativo quando ele se aproxima de 0, né? Porque são valores menores que 0 estão para cá. Todos esses valores aqui são valores negativos, ó. Menos 1, menos 2. Então, quando eu me aproximo de 0, né? Valores menores estão aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar assim. O denominador... é um valor negativo.
que é se aproxima de zero, né? Bom, mas aí vocês viram, né, que a gente não tem uma divisão por zero, certo? Então, quanto menor for esse valor, tá? Quanto menor assim, menor em tamanho, né? Mas, por exemplo, quanto maior for esse valor aqui, isso aqui vai tender a infinito, correto? Certo? A gente já fez, inclusive, uma das propriedades aí. Então, 1 dividido por 0, nesse caso aqui, daria infinito. Como ele está se aproximando pela esquerda, né? Então, vai ficar menos infinito, ok? Então, isso quer dizer que esse limite aqui, ó, nosso, vai ser igual a menos infinito, tá? Então, essa é a nossa análise disso aí. Tá? Então, é isso. Menor que zero, valor negativo, né? Então, a gente vai ter menos infinito. Qual é o próximo? Esse aqui. Bom, aqui a gente vai ter outras coisas para fazer. A gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode trocar variáveis também. Então, eu posso fazer o seguinte. Aí vai ser uma questão de bom senso, né? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai trocar a variável. Por quê? Esse raiz cúbica de x aqui, ele não vai me favorecer no cálculo. Então, quando eu trocar de variável, então, ao invés de usar x, eu posso usar outras variáveis, tá? Eu vou procurar uma variável que saia dessa raiz cúbica daqui. Uma variável que saia dela e ainda dá sobre números ainda, tá? Então, ó, que saia tanto daqui quanto daqui, né? Eu não quero que esse valor me atrapalhe, tá? Então, tem que sair tanto da raiz cúbica quanto da raiz quadrada, tá? Então, eu posso fazer assim, que x vai ser igual a uma outra letra que vocês vão escolher. Vocês podem escolher qualquer outra letra, R, K, Q, qualquer outra letra, tá? Eu vou chamar de Q. Q. E aí, como é um valor para sair daí, se eu colocar Q elevado ao cubo, ele sai daqui, mas ele não sai daqui, né? Se eu colocar Q ao quadrado, ele sai daqui da raiz quadrada, mas não sai da cúbica, né? Ele vai ficar faltando outro Q. Então, tem que ser um Q elevado a um número que saia tanto da raiz cúbica quanto da raiz quadrada. Qual o valor seria? Nesse caso, a gente multiplica um pelo outro, né? 3 vezes 2, que aqui tem um 2 que não aparece, vai dar 6. Então, vou substituir. No lugar de x, eu vou colocar Q elevado a 6, tá? Isso vai valer para todo Q maior ou igual a 0, porque lembra que tá um na raiz, então eles têm que ser positivos, né? Se for negativa, já entra para comprar o conjunto dos números complexos, ok? Então, fazendo essa substituição, a gente tem que levar também o que acontece quando a gente substituir aqui, né? Então, quando Q elevado à sexta potência tende a 1, isso aqui vai ser a mesma coisa que Q tendendo a 1. A gente tem que fazer assim, ó. Se é Q elevado à sexta tendendo a 1, então Q, porque se eu colocar aqui raiz sexta, né? Aqui a raiz sexta de 1 vai ser 1, tá? Então, a gente tem que Q também vai tender a 1. Então, portanto, vamos substituir agora os valores. Então, o que antes era limite de raiz cúbica de x menos 1 sobre
raiz quadrada de x menos 1 com x tendendo a 1, tá? Agora vai ser o limite de raiz cúbica de q elevado a sexta, porque lembra que no lugar de x eu vou substituir por q elevado a sexta, menos 1 dividido por raiz quadrada de q elevado a sexta menos 1, com q tendendo a 1. Tá? Agora sim dá para sair, ó. Raiz cúbica de q elevado a sexta, né? Isso aqui é a mesma coisa que q elevado a 6 dividido por 3, né? Quando você tem uma raiz, você meio que inverte. Isso daqui vira o numerador da fração, né? A raiz, na realidade, é o elemento elevado a uma fração, tá? Então, esse carinha vira o numerador e esse carinha vira o denominador da fração expoente do Q aqui. Menos 1, né? Sobre, mesmo jeito aqui, ó. Aqui, lembra que eu falei pra vocês, tem um 2 que não aparece, então vai ser 6 dividido por 2. Então, Q elevado a 6 dividido por 2, menos 1, tá? Lembra que tem um limite de tudo isso aí, né? Que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas eu vou colocar agora sem problemas. Então, limite de Q 6 dividido por 3, menos 1, dividido por Q 6 dividido por 2, menos 1, com Q tendendo a 1. 6 dividido por 2 é 3, então eu tenho limite. Vou colocar aqui embaixo, que aí não vai caber. Limite de Q ao quadrado, 6 dividido por 3 é 2, menos 1, né? Sobre 6 dividido por 2 é 3. Então, vai ficar Q elevado a 3 menos 1, com Q tendendo a 1. Olha que beleza. Agora, a gente tem um valor que dá pra gente substituir. Bom, se eu substituir 1 aqui, vai ficar 1 ao cubo menos 1, dá 0, né? Então, vou ter que dar um jeito de mexer com isso aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Então, eu tenho quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, né? Mas se você não sabe disso, você substitui aqui e vê que isso aqui é divisível por Q menos 1, né? Tá? Porque isso aqui é raiz, tanto do valor de cima quanto do valor de baixo, tá? Então, vocês não precisam saber de todas as regrinhas, basta saber dessa regra. Quando você encontra uma raiz do polinômio, você pode dividir o polinômio por x menos a, sendo a raiz. Então, vai ser x menos 1, né? Nosso caso aqui é q menos 1, ok? Então, dividindo por q menos 1, a gente vai ter isso aqui, ó. O 1, que é o divisor. Aqui, tá completo? Não, né? Eu tenho q quadrado, teria que ter o q e o q elevado a 0, tá? Q quadrado é 1, q ao quadrado, 0q menos 1, ok? Esse de cima aí. Repete. Esse primeiro sempre baixa aqui, repetindo. 1 vezes 1 é 1, 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 é 1, menos 1 dá 0. Ok? Esse aqui é o resto. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao limite de Q menos 1, que multiplica, já vou colocar direto aqui, ó. Sempre se aqui tá ao quadrado, aqui vai ser 1 grau a menos. Então, o grau a menos de quadrado é Q. Então, vai ser Q mais 1. Como eu falei, esse aqui é o resultado do produto da soma pela diferença, tá?
Isso aqui, vocês têm que lembrar que Q está tendendo a 1. E aqui embaixo você vai fazer também a divisão, tá? A gente já sabe que 1 é o valor da raiz, né? 1 ao cubo dá 1, menos 1 dá 0. Então, vai ficar 1 dividido. Monta aqui que a gente sabe que o polinômio está incompleto. Então, começa 1Q ao cubo. Então, vai ser o primeiro, é 1. Aí, a gente tem Q ao quadrado? Não tem, então é 0. A gente tem Q? Não tem, então é 0. E a gente tem 1Q elevado a 0? Tem, então é 1, né? Menos 1 na realidade. É menos 1. Repete primeiro. 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0 é 1. Né? 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Esse aqui é o resto. Então, embaixo aqui vai ficar Q menos 1, que é esse fulaninho aqui, e multiplicado pelo polinômio que vier daqui, vezes, lembra que é sempre um grau a menos. Então, se aqui está o cubo, esse fulaninho aqui começa com quadrado. Então, vai ser 1Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado. Então, se é Q ao quadrado, ele só vai decaindo. Aqui vai ser Q. Mais Q. Que mais? Aí, Q elevado a 0, né? Quadrado, 1 e 0. 2, 1 e 0. Então, vai ser mais 1, né? 1Q elevado a 0 é 1, tá? Olha lá. Q menos 1 dividido por Q menos 1 é 1. Então, para calcular isso aqui, basta eu calcular o limite de Q mais 1 dividido por Q ao quadrado mais Q mais 1, com Q tendendo a 1. Agora, a gente substitui, né? 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 1, 2, né? Mais 1 dá 3. Ou seja, já no zero aqui. Ótimo. E aqui vai dar 2, né? Então, o limite de Q mais 1 dividido por Q ao quadrado mais Q mais 1, com Q tendendo a 1, vai ser igual 1 mais 1, substitui, né? 1 ao quadrado mais 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. E 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2, mais 1 é 3. Então, dá 2/3, né? Beleza? Então, as substituições também são interessantes, né? Então, tem mais outro tipo de coisa que pode acontecer, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas essas do começo aqui eram indeterminações do tipo 0 sobre 0, né? 0 sobre 0. Aqui tem uma 0 sobre 0. Mas aí a gente teve como substituir. Essa anterior aqui deu 0 sobre 0. Deu também, né? Ela começou aqui. Deu 0 sobre 0. A gente fez a primeira vez, mas não deu certo, né? Teve que fazer de novo, porque deu indeterminação, tá? Ou seja, essas que dá para você simplificar, normalmente são de 0 sobre 0, tá? Quando você não tem mais o que simplificar, como, por exemplo, essa daqui a gente teve que analisar, ó. Não tinha mais como simplificar e ainda dava 0, né? Mas aí aqui eu tinha 2 dividido por 0, uma determinação de um número dividido por 0. Era só dividido, era uma constante por 0, né? Tá? Aí nesse caso aqui vocês têm que analisar. Aí vocês podem analisar usando tabela, né? Pode analisar usando essa lógica aqui.
Interessante que vocês analisem usando as propriedades também, né? Tá? Nesse caso aqui, é um desses casos que a gente vai ter que analisar. Por quê? Se você substituir, né? Vai dar 1 menos 1 dá 0. Então, vai dar 1 sobre 0, uma constante sobre 0. Então, vai ter que analisar, não vai ter como vocês fazerem de outro jeito. Aqui também vai dar 0. Então, vou ter 3 sobre 0 e 1 sobre 0, né? Umas divisões por 0 aqui. Bom, se fosse só um deles, daí ia dar infinito, né? Mas tem os dois, aí seria infinito menos infinito. E segundo aquela tabela lá que eu mostrei pra vocês, quando tem assim, a gente não consegue resolver. Tem que analisar, então não tem como fugir, tá? Então, já que vai ter que analisar, vamos começar separando eles, né? Separando esse valor aqui. Então, esse aqui vai ser um limite e esse aqui vai ser outro limite, tá? Separando é mais fácil. Então, vamos lá. Esse aqui vem daquela propriedade. Propriedade que diz o seguinte, tá? Se eu tenho um limite com x tendendo a e aqui dentro eu tenho uma função f de x mais ou menos uma função g de x, tá? Isso aqui vai ser, a gente chama a soma, né, das funções, ou a subtração. Isso aqui vai ser o limite da f de x mais ou menos o limite da função g de x, tá? Isso aí é uma propriedade com x tendendo a A. Isso aqui também, com x tendendo a A, tá? E aí, é claro, isso aqui tem exceção na forma indeterminada, né? Vamos lá. Vamos analisar esse primeiro aqui. Então, vou fazer aqui. Limite de 1 sobre x menos 1 com x tendendo a 1 menos, né? Menos o limite de... Aqui eu tenho 3, né? Então, a gente tem limite de 3 dividido por 1 menos x elevado ao cubo com x tendendo a 1, né? Tá. Esse aqui fica fácil de eu ver que ele dá infinito, né? Porque vai dar 0 aqui. Eu vou ficar 1 sobre 0, vai dar infinito. Porém, esse aqui não é tão fácil assim, né? Então, é melhor eu separar, já que essa daqui dá, mas essa daqui não dá, é melhor eu separar na análise tanto da esquerda quanto da direita, que provavelmente, se as duas derem iguais, a gente vê se é o mais infinito ou se é o menos infinito. Mas, se derem diferente, a gente vê que diverge, então ele não vai existir para aquele ponto específico, que é o x tendendo a 1, né? Então, vamos começar a análise. Eu sugiro começar pela direita, mas a ordem não interessa, tá? Então, vocês coloquem a análise pela direita, tá? Separadamente, a gente tem o seguinte, olha. O limite com x tendendo a 1 pela direita de 1 sobre x menos 1. Isso aqui, na realidade, seria assim, ó. 1 menos 1 dá 0, né? E aí vai ficar 1 sobre 0, tá? Isso aqui é infinito, positivo, tá? Certo? O outro jeito é pegar agora essa outra aqui, tá? E verificar o que acontece com ela. Aí a análise vai ter que ser feita com esse fulaninho daqui, né? Certo? Então, vamos lá. Limite de 3 sobre 1 menos x ao cubo
com x tendendo a 1 pela direita. Tendendo a 1 pela direita, quer dizer assim, ó. Vou pegar aqui, tá 1, e ele tá tendendo pela direita, pelo lado direito, né? De 1. Ou seja, x é maior que 1. X é maior que 1. Agora eu tenho que fazer esse fulaninho ficar igual a esse daqui, né? Já que é assim, então, vou começar pelo seguinte. Vou elevar ao cubo os dois lados. Então, vai ficar x elevado ao cubo é maior que 1 elevado ao cubo, né? X elevado ao cubo é maior que 1. 1 elevado ao cubo é 1. Esse 1 tá positivo. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse x aqui, ó, já que o x é que tá negativo, eu vou passar ele pra cá, né? E aqui vai ficar o 0. Então, ó, 0 é maior que 1 menos x ao cubo. Ou seja, 1 menos x ao cubo é menor que 0. Tá? Menor que 0 quer dizer que ele é negativo, tá? Ou seja, se a gente for analisar isso aqui, dá uma determinação, divisão por 0, mas vocês lembram, né? Uma constante aqui dividido por 0 é infinito. Aí resta vocês saberem se é infinito positivo ou se é infinito negativo. Para saber se é infinito negativo, você faz isso aqui, ó, tá? Então a gente sabe que por causa desse denominador, o infinito aqui vai ser negativo. Menos infinito. Ok? Então, a gente vai ter, olha lá, essa primeira parte aqui deu infinito positivo, menos a segunda parte que deu infinito negativo. Então, vai ficar infinito menos infinito, né? Ou seja, vai ficar infinito mais infinito, ou o resultado vai dar infinito, positivo, né? Isso aqui pela direita. Agora a gente faz análise pela esquerda. Fazendo análise pela esquerda, a gente vai fazer assim: limite 1 sobre x menos 1 menos 3 sobre 1 menos x ao cubo, com x tendendo a 1 pela direita, né? Aí agora vai ser um pouquinho diferente a análise. Vamos começar aqui pelo... A gente vai separar do mesmo jeito, né? Só resta saber se é positivo ou negativo o infinito, né? Lembrando, pela esquerda, vocês vão ter a seguinte situação. Vai ter o número 1 e esquerda vai ser todos esses números aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o 0 e o resto vão ser todos valores negativos. Menos 1, menos 2 e por aí vai, tá? Então, positivo eu só vou ter aqui entre o 0 e o 1, tá? O resto vai ser tudo negativo, certo? Então, vocês podem fazer até a gente pode fazer até a tabela, né? Mas desse jeito também é mais prático. Então, vamos lá. Limite de 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1 pela esquerda, tá? Bom, aqui 1 pela esquerda vai dar 0, vai dar infinito. Como é pela esquerda, são todos os valores. A gente vê aqui, ó, x menos 1 são todos os valores menores que 1, né? Certo? Vamos fazer aqui. Tem que chegar nesse x menos 1. Então, vamos analisar. Olha lá.
x está chegando perto de 1 pela esquerda. Então, x é menor que 1. A gente coloca aqui. X menor que 1, tá? Então, esse menos 1 aqui, ó, basta passar que tá positivo, ele passa para cá negativo e ele fica parecido com isso aqui, né? Então, x menos 1 é menor que 0. Se é menor que 0, aí, como eu tenho uma divisão por 0, 1 por 0, uma constante por 0, vai dar infinito, e aí basta você saber se é positivo ou negativo. Aqui está dizendo que ele é menor que 0, portanto é negativo. Então, eu vou ter menos infinito aqui, tá? A mesma análise eu faço para o outro lado, né? Para esse lado aqui. E a gente vai limite de 3 sobre 1 menos x ao cubo, né? Com x tendendo a 1 pela esquerda, tá? Então, vou ter que chegar numa coisa parecida com essa, certo? Vamos lembrar, se eu estou chegando a 1 pela esquerda, então x é menor que 1, né? Então, a mesma coisa de lá. X menor que 1. Então, eu vou fazer com que fique dessa forma aqui, ó. Vou elevar ao cubo os dois lados. Então, vai ficar x ao cubo menor que 1 ao cubo. Ou seja, x ao cubo é menor que 1, tá? E aí, ó, ao invés de passar 1 para cá, eu passo o x, porque o x está negativo, tá? Quando eu passo o x, aqui fica 0. Então, 0 é menor que 1 menos x ao cubo. 0 é menor, não? É. 0 é menor, né? Tá certo. Menor que 1 menos x ao cubo. Se 0 é menor que 1 menos x ao cubo, isso quer dizer que 1 menos x ao cubo é maior que 0. Olha aí a bocona abrindo para o lado do maior. Então, 1 menos x ao cubo é maior que 0. Olha aí, se é maior que 0, então ele é infinito positivo, né? Então, isso aqui vai dar mais infinito, tá? Então, na hora que a gente for substituir, vai ficar menos infinito menos mais infinito, né? Vai dar menos infinito, ok? Menos infinito menos, abre parênteses, mais infinito, que dá menos infinito, né? Menos infinito dá menos infinito, ok? Só que o outro lá deu mais, não foi? Olha aí, o outro deu mais, ó. A direita deu mais infinito e a esquerda deu menos infinito. Então, quer dizer o quê? Se a direita deu mais infinito e a esquerda deu menos infinito, quer dizer que quando x tende a 1, ele diverge, né? Então, como o limite de 1 sobre x menos 1 menos 3 sobre 1 menos x ao cubo com x tendendo à direita, isso aqui é diferente. Vou botar um pouquinho mais embaixo, que aqui não deu certo. X menos 1 menos 3 sobre 1 menos x ao cubo, com x tendendo a 1 pela direita, é diferente do limite de tudo aquilo lá. 1 sobre x menos 1 menos 3 sobre 1 menos x ao cubo, com x tendendo a 1 pela esquerda, né? Esse da direita deu infinito positivo, que é diferente. O da direita deu infinito negativo, né? Tá? Logo, o limite com x tendendo a 1
daquela função toda lá, 1 sobre x menos 1, menos 3 sobre 1 menos x ao cubo, ele não existe. Logo, ela diverge, né? Isso aqui quer dizer que diverge. Diverge por quê? Porque para um lado vai para um rumo, para o outro lado vai para outro rumo. Para o lado esquerdo vai para menos infinito, para o lado direito vai para mais infinito. Estão divergindo, tá? Não estão indo para o mesmo lugar. Não existe, diverge. Beleza? A próxima. Bora analisar ela aqui. Eu tenho duas, eu poderia separar, mas como está tendendo a mais infinito, poderia dar aquele caso, mais infinito e menos infinito. Isso aqui dá aquele probleminha, né, que a gente não tem um valor exato. Então, vamos ver o que dá para fazer aqui. Se eu dividir, acho que eu tenho como fazer, ó. Dividindo os dois termos por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, né? Colocando esse x ao quadrado mais 1, raiz quadrada dele, em evidência, né? Então, colocando em evidência, eu vou ter o seguinte, olha, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos raiz quadrada de x à quarta mais 1, né? Colocando em evidência, eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que multiplica, né? Esse dividido por esse dá 1, certo? Menos esse dividido por esse. Então, raiz quadrada de x elevado à quarta mais 1, dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vamos ver se dá para sair assim, tá? Aqui, olha, eu tenho uma multiplicação, então eu posso fazer o limite tendendo a infinito para essa daqui, depois o limite tendendo para essa daqui. Já vai dar para liberar alguma coisa, porque assim, do jeito que estava, poderia dar aquele problema de determinação, né? Mais infinito, menos infinito. Aí a gente não tem resultado para ele. Então, assim tá melhor, porque a gente pode separar aqui e analisar cada termo dessa multiplicação, tá? Então, como é que vai ficar? Lembrando, vocês têm que lembrar disso aqui, ó, que o limite da multiplicação de funções é o limite das funções multiplicadas, né? Então, eu vou ter limite de f de x vezes g de x com x tendendo a é igual ao limite de f de x com x tendendo a vezes o limite. Então, o limite de g de x com x tendendo a ok? É isso aí. Então, vou fazer isso aqui. Vou ter limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 com x tendendo a mais infinito e vou multiplicar o limite de tudo isso, essa segunda parte aí, 1 menos
raiz de x à quarta menos 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1, com x tendendo a mais infinito. Ok? Bom, do quadrado aqui é fácil de tirar, né? Por quê? Olha lá. É como se o infinito é elevado ao quadrado mais 1 da infinito, né? Raiz quadrada desse infinito vai dar infinito, tá? Positivo, tá? Isso aqui tá óbvio. Então, esse aqui a gente já sabe que dá mais infinito. Vezes... Aí, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu vou ter infinito positivo dividido por infinito positivo, tá? Então, eu vou ter 1 menos infinito. Olha aí, presta atenção. 1 menos infinito vai dar menos infinito, porque o sinal fica no maior. E o infinito é muito maior do que 1, né? Então, vai ficar menos infinito aqui, ó. Até colocar entre parênteses. Bom, a multiplicação entre os infinitos já é mais palatável, né? Tá? A multiplicação entre esses dois infinitos já é mais aceitável, ok? Que vai dar infinito, né? Bom, então eu vou ter, isso aqui vai ser igual mais infinito vezes menos infinito. Mais por menos é menos, então vai dar menos infinito, né? Então, o resultado dessa lá de cima é menos infinito. Limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos a raiz quadrada de x à quarta menos 1, com x tendendo a mais infinito, é menos infinito, tá? Mais uma de tendência a infinito, só que agora é negativo, menos infinito, né? Então, vamos começar a análise fazendo o seguinte. Tenta substituir. Nessa substituição direta não vai dar, né? Porque eu vou ter infinito, infinito. Só que aqui, como tá negativo, vai melar muito o negócio, porque a gente tem a substituição direta, né? Lá das propriedades. Quando é mais infinito. Quando é menos, a gente tem que analisar, tá? Então, já que tá assim, vou fazer o seguinte. Vamos fazer um jeito de passar o máximo possível do grau desse daqui para os outros dois termos, tá? Vamos dividir, porque daí vai ficar o seguinte. Ele vai ficar com valores divididos aqui, né? Então, vai ficar 2 sobre algum x, 8 sobre algum x. E aqui ele vai ficar com um grau menor, né? Do mesmo jeito, a gente vai dividir aqui. Então, isso aqui vai diminuir esse grau, tá? Para que essa diminuição de grau? Porque se você substituir direto aqui, não vai dar correto, né? Principalmente que aqui tem uma raiz. Então, vamos ter que dividir aqui. Bom, em cima, eu vou dividir por x, deixa eu ver, x ao cubo. X ao cubo. Por x ao cubo, acho que é o maior grau que dá pra dividir. Se eu dividir por x à quinta, deixa eu ver, x à quinta vai ficar 3, ainda vai sobrar 1. Não. X ao quadrado, se eu dividir por x ao quadrado, vai ficar x ao cubo, x e x ao quadrado. Não é x ao cubo, é melhor. Então, eu vou dividir por x ao cubo os 3. Esse primeiro aqui vai ficar assim. Limite
de 3 x elevado à quinta dividido por x ao cubo mais 2x dividido por x ao cubo e menos 8 dividido por x ao cubo, tá? X ao cubo vai ser o melhor porque aqui tem o x à sexta, né? Eu posso dividir aqui embaixo por x à sexta, ok? Então aqui eu voltei. X tendendo a menos infinito, raiz quadrada de 1 sobre 1 vezes 1 não, x à sexta dividido por x à sexta, né? Mais 1x dividido por x à sexta e mais 1 dividido por x à sexta, tá? Eu fiz um por um, porque eu tenho uma propriedade que diz o seguinte, uma das propriedades, eu posso dividir o limite ou multiplicar ele por uma constante, né? Então, essa constante pode ser qualquer valor, ok? Então, no meu caso específico, eu estou usando x ao cubo e x elevado à sexta potência, ok? Bom, então, esse aqui é o equivalente que a gente fez anteriormente, que é dividir o denominador pela maior potência. Nossa maior potência aqui é o x elevado a 6, né? Só que como ele está dentro da raiz quadrada, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Por isso que a gente dividiu todo mundo por x elevado a 3. X elevado a 3. Aqui dentro a gente tem como dividir por x elevado a 6, porque está dentro, né? Então, mas se você tirar, vai ficar x elevado a 6 dividido por 2, por causa da raiz quadrada que a gente tem aqui, tá? Por isso que eu dividi todo mundo. Então, o resultado aqui vai ser o seguinte. Vai ser o limite. Olha lá. Conserva a base, que é x, e subtrai os expoentes, tá? Então, eu tenho 3, que é a constante. X aqui, 5 menos x ao cubo dá x ao quadrado. Mais, conserva a base, que é x. Então, eu tenho a constante vezes x. Olha aí. Eu vou ter x, aqui eu vou ter x dividido por x ao cubo, né? Vai dar x ao quadrado, mas no denominador. Então, eu vou tirar esse x daqui. Vamos deixar ele aqui, vou colocar assim, x ao cubo. Menos 8 sobre x ao cubo. Aí, você sabe, corta aqui e aqui fica ao quadrado, né? Sobre, lembra que aqui tá tendendo a menos infinito, né? Aqui embaixo eu tenho a raiz de x à sexta dividido por x à sexta é 1. Vai ficar x sobre x elevado à sexta. Puxar um pouquinho mais essa raiz aqui. E aqui vai ficar 1 sobre x elevado à sexta. Tá? Aqui, ó, corta x à sexta com x. Vai ficar 1 aqui em cima e 5 aqui embaixo. Então, aqui eu tenho limite de 3x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado menos 8 dividido por x ao cubo, com x tendendo a menos infinito, tá? Isso aqui dividido por raiz quadrada de 1 mais
Vai ficar 1 sobre x à quinta, né? 1 sobre x elevado à quinta potência, mais 1 sobre x elevado à sexta potência. Ok? Acho que agora dá para analisar separadamente, né? Sem que haja muitos problemas, tá? Como assim? Eu vou pegar o limite, você sabe, né? Quando tem a divisão, vai ficar o limite dividido. Então, aqui vai ficar o limite desse polinômio dividido pelo limite desse aqui, tá? Mesma coisa. Limite é propriedade lá dos limites. Mais 2 sobre x ao quadrado menos 8 sobre x ao cubo. Antes não dava para fazer porque dava indeterminação quando a gente substituía, né? Ia ficar infinito sobre infinito. E aí a gente não tem uma resposta para isso. Mas agora vai dar certo, quer ver? Então, que com x levando para menos infinito, dividido pelo limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x à quinta potência, mais 1 sobre x à sexta potência, com x tendendo a menos infinito, tá? Olha ali. Tendendo a mais ou menos infinito aqui, isso aqui vai zerar. Esse zera, e aqui fica 1, raiz de 1, né? Então vai ficar infinito sobre 1, né? Aqui não é quadrado. Ah, não, é quadrado sim, perdão. Tá? Então vamos fazer o de cima e o de baixo. Tá? Bom, tá tendendo a menos infinito, né? Certo? Então, vai dar mais infinito aqui. Aqui vai tender a 0 e 0, né? Certo? Então, eu tenho o limite de 3x ao cubo, 3x ao quadrado, mais 2 sobre x ao quadrado, menos 8 sobre x ao cubo, com x tendendo a menos infinito, ok? Então, dividindo, tava vendo aqui que eu esqueci um sinalzinho, né? Aqui em cima logo, quando eu coloquei x elevado a sexta dividido por x a sexta, né? Esse x a sexta, vocês têm que lembrar que está dividido pelo quadrado aqui da raiz. Então, vai ficar x ao cubo, né? Quando a gente coloca x ao cubo com x tendendo a menos infinito, pelo expoente ser ímpar, isso aqui vai ficar negativo. Então, eu esqueci o negativo em todos os valores das raízes. Não esqueçam de colocar, tá? Então, aqui é menos, e menos, tá? E o motivo é justamente porque aqui vai dar x ao cubo, e toda vez que a gente eleva um expoente ímpar, o sinal, e aí vocês atentem na regrinha de sinal, né? O sinal que está negativo é elevado ao expoente ímpar, ele continua negativo, por isso que isso aqui fica negativo. Se o expoente fosse par, daí seria positivo, que é o que vai acontecer aqui, ó. O expoente daqui é par, então menos infinito elevado ao expoente a vai ficar mais infinito, tá? Então, a resolução disso aqui é a seguinte. Normalmente, a gente pega sempre o que está com maior grau. Então, no caso aqui, seria 3x ao quadrado. E esquece todos os outros, porque eles vão dar zero. Se você colocar 2 dividido por um número muito grande, imagina, 2 peixes dividido pela população do planeta. Isso aqui vai tender a zero, tá? Tanto positivo quanto negativo, isso aqui vai zerar. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, tá? Só isso aqui que vai levar em consideração, ok? Então, é 3x menos y menos infinito ao quadrado vai dar
infinito. 3 vezes infinito vai dar infinito, tá? Então, isso aqui vai dar infinito. E aí fica a análise daqui de baixo, tá? Então, isso aqui dá infinito e, inclusive, infinito positivo, né? Deu positivo por causa do quadrado aqui, ok? Tá? Então, por isso que a gente vai zerar isso aqui vai zerar, vai ficar só isso aqui, né? Agora, vamos pegar esse outro aqui. Limite de menos, né? A raiz de 1 mais 1 sobre x à quinta mais 1 sobre x à sexta, com x tendendo a menos infinito, ok? Vocês sabem, né? Dividir no 1 pelo menos infinito vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Então, vai ficar limite de x tendendo a menos infinito de raiz menos raiz quadrada de 1 só, que vai dar 1, né? Na realidade fica menos 1, né? Menos 1, tá? Então, esse de cima deu infinito positivo e o de baixo deu menos 1. O resultado, então, vai dar menos infinito, ok? Quer dizer que o limite de 3x à quinta mais 2x menos 8 sobre x à sexta mais x mais 1 com x tendendo a menos infinito. Reparem, só revisando aqui, que essa análise foi feita a partir da divisão pelo maior denominador. Denominador que tem a maior potência. Então, a gente dividiu tudo por x ao cubo, né? Aqui dentro ficou x à sexta, porque vocês lembram que tem a raiz, e a raiz ela tem um quadrado, né? Tá? Então, x elevado à sexta dividido por 2 vai dar x ao cubo. Por isso que não alterou esse polinômio, tá? Então, é isso. Por último, um limite que tenha o cosseno, né? Que ficou faltando da gente ver um limite que tenha alguma parte trigonométrica. Esse aqui eu acho que é fácil, porque a gente pode usar o simétrico dele, né? O simétrico de cima, tá? E aí, usando o simétrico de cima, a gente já altera essa parte aqui de baixo. Não vai ficar mais o quadrado dela. Por quê? Vamos lá. Vai ser igual ao limite. Lembra que aqui tem um menos o cosseno de x. Você vai multiplicar por 1 mais o cosseno de x, tá? Embaixo tinha x ao quadrado. Você vai multiplicar por 1 mais o cosseno de x, com x tendendo a 0. Ok? Aí aqui vamos fazer o seguinte: o x ao quadrado, 1 menos cosseno e 1 mais cosseno, né? Então vai ficar 1. Então vai ficar, multiplica aqui, vai ficar 1 ao quadrado mais cosseno de x menos cosseno de x. Estou desenvolvendo aqui. Cosseno vezes cosseno menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui corta, então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais o cosseno de x, tá? Lembrando que isso aqui é o limite, né? Eu já vou colocar aqui, aí eu vou ter que apagar, porque não vai ficar muito em cima. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x.
x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, ok? Lá da trigonometria, a gente tira o seguinte. Da trigonometria a gente tira que 1 menos... Tira o seguinte, cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que é isso aqui, ó. Eu posso substituir por seno ao quadrado de x, ok? Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou escrever assim, ó. Esqueci do limite ali. Limite com x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado... Não, cosseno só. Cosseno de x, ok? Bom, daqui dá para separar. Aqui tem 1 multiplicando. E aí eu posso separar, né? Separar esse desse aqui. Ok? Então, eu vou ter o limite com x tendendo a zero do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado que multiplica 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ok? Bom, esse aqui dá 1, né? A gente tem lá quadrado, quadrado. Quando é igual assim, a gente tem 1, né? E 1 vezes... Isso aqui é uma propriedade que já foi, inclusive, provada. Então, eu vou ter limite de 1 vezes... Aí sim eu vou ter 1 sobre mais cosseno de x, né? Tá? Com x tendendo a zero, ok? Isso aqui pode sumir, inclusive, porque vai dar 1. É? Então, eu vou ter... Só chegar aqui pra cá. Vai ser a multiplicação de duas funções. 1 sobre 1 mais cosseno de x. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1... Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1. Então, vai dar 1 sobre 2, né? Então, o limite daquela funçãozinha lá de cima é meio com x tendendo a zero, né? Tá? Os outros nós vamos fazer mais questões, né, nas outras ocasiões, tá? E é isso. Vou parar a gravação aqui.